fechar seus olhos para os que se assim desejarem. Senhor Jesus, Mestre amado, hoje a nossa oração e vibração vai para o Centro Espírita Cristão. Que todos os trabalhadores da casa e os mentores também que ali trabalham possam realizar o trabalho necessário de resgate aos irmãos que tanto necessitam, que todos eles possam ser acolhidos, encaminhados. Pedimos também, Senhor, proteção a todos os médiuns que ali trabalham, para que eles consigam realizar e ajudar o próximo da melhor forma possível, que o trabalho caminhe de acordo com que a espiritualidade assim decidiu. Senhor, ainda pedimos mais uma vez que estenda suas mãos sobre o nosso país, plantando seu amor, que as pessoas tirem o ódio, a raiva, a separação de seus corações, que comecem a entender que aqui é apenas uma limitação geográfica entre os países, porque na verdade somos todos nós irmãos humanos, não importa onde nascemos, não importa as nossas escolhas, mas que estamos todos juntos aqui, principalmente e unicamente para aprender a amar. Então, que o nosso amor ao próximo, a nossa tolerância, a nossa luz possa brilhar onde haja escuridão. Que a nossa palavra possa trazer paz, que ela seja pacificadora e não insufladora de egos, de raiva. Que possamos, cada um dentro dos seus limites, lutar realmente pela construção de um mundo melhor. Que o Senhor ampare a todos os governantes que iniciarão seus trabalhos em janeiro, que possam lhe trazer sabedoria e principalmente a consciência da responsabilidade dos cargos que ocupam ao dirigir cada canto desse país. Agradecemos mais uma vez, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui trabalhando o nosso autoconhecimento, possibilitando a nossa evolução, o nosso aprendizado, mesmo que a passos pequenos, mas contínuos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula, sempre ela vai tendo ligação, e a gente vai falar um pouquinho desse retorno à vida corporal. Nós falamos já do planejamento encarnatório, do momento da concepção, e hoje a gente vai abordar um tema específico desse retorno à vida corporal. Então, a gente já sabe que na maioria dos casos, muitos dos espíritos, pelo seu merecimento, eles podem escolher e participar, e não é só merecimento, é também o seu discernimento, né, a sua capacidade de discernimento e de entendimento da situação que se encontra. Ele pode participar do seu planejamento reencarnatório, mas outros, a gente já viu que não tendo condições de escolher, porque ainda passam por são espíritos um pouco menos desenvolvidos, não têm essa capacidade ainda, a gente viu que tem muitos que fazem essa reencarnação compulsória. E hoje a gente vai ver um pouquinho, principalmente, dos casos específicos, né? Então, casos específicos, assim, dessas pessoas que reencarnam e que, por exemplo, nascem com síndrome de Down, nascem com
algum tipo de deficiência, espíritos que nascem com paralisia cerebral, né? Então, que desde bebezinho já se encontram numa situação diferenciada do que nós que estamos aqui, por exemplo, podendo assistir essa aula no dia de hoje. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de encarnação. Para quando, qual é o objetivo disso? Para quando a gente olhar para uma pessoa assim, é lógico que muitas vezes nós ficamos penalizados, né, na condição, de ver assim a condição de alguns irmãos nossos. Mas, quando a gente começa a entender que aquilo é para o crescimento e para o bem daquela pessoa, né, daquele espírito, a gente começa a vê-los de outra forma, né, não só com aquilo, ai, coitadinho, mas com um outro olhar, assim, você vai conseguir, você está passando por isso, mas você vai conseguir, tá bom? Pode passar, Wagner. Gente, tá muito barulho de fundo, vocês falam que eu paro de falar um minutinho, tá? Porque tá uma gritaria aqui atrás, vocês não têm noção. Mas vamos lá. Faculdades morais e intelectuais. Então, as qualidades morais da criatura humana, sejam boas ou más, pertencem ao espírito que está encarnado nela. Se for um espírito bom, suas qualidades são boas. Ou seja, quanto mais elevado for, mais o homem está propenso ao bem. Se o espírito for um ser ainda imperfeito, logicamente sua moral está aquém do bem. Resumindo, podemos dizer que o homem bom é a encarnação de um bom espírito e o homem ainda vicioso e propenso ao mal é a encarnação de um espírito ainda imperfeito. Então, só para a gente entender que essas qualidades morais, e nós já vimos, elas são marcadas e trazidas de alguma forma na nossa encarnação, tá bom? E aquilo que a gente fala que a gente percebe o tipo da árvore pelos seus frutos, né? Então, que um fruto nunca cai longe da sua árvore, resumidamente, quando tem algumas passagens do Evangelho. Então, a gente percebe que se a sua moral, ela está aquém, né? Se o seu espírito, se enquanto você é espírito, a sua moral, ela não é tão desenvolvida, é logicamente que quando você encarnar, isso também vai acontecer, tá bom? Pode passar, Wagner. Aí devemos classificar como imperfeito para não dar a conotação de eternamente mal, pois poderíamos entender que Deus é injusto. Então a gente não usa um espírito mau, um espírito maldoso, mas realmente um espírito que ainda está descobrindo algumas coisas. O homem que age irrefletidamente ou faz coisas sem ter muito cuidado, ou que é imprudente, leviano, inconsequente, brincalhão, travesso ou folgazão, né, ou às vezes até malfazejo, é a encarnação de um espírito brejeiro ou leviano. Nós vimos também as categorias dos espíritos, né, então a gente entende que tem vários tipos, né, com vários perfis. E o homem que age desta forma é logicamente porque o espírito dele é assim. Pode passar, Wagner. Devido ao corpo humano não poder ser usado por dois espíritos diferentes, as qualidades morais e intelectuais pertencem ao espírito que ali está reencarnado, dependendo do grau de elevação que tenha atingido. Mas, porém, há homens inteligentes que por essa qualidade revelam um espírito superior ali reencarnado. E são, às vezes, e ao mesmo tempo, muito viciosos. Então, lembra que a gente falou que o desenvolvimento moral e intelectual nem sempre ele está equilibrado? Há pessoas que têm um alto desenvolvimento intelectual, mas a moralidade ainda é baixa e até começa a usar essa sua inteligência, não para o bem, mas acaba usando essa sua inteligência para benefício próprio. Nem muitas vezes é para o mal, mas para benefícios próprios, né? E outras vezes a gente vê pessoas que são intelectualmente falando, com pouca cultura, com pouco conhecimento, com pouco acesso à escola, mas que teve uma moralidade altamente desenvolvida. Então, é isso que a gente vai começar a entender na aula de hoje, tá bom? Vou passar, Wagner. A evolução do ser humano não se realiza ao mesmo tempo em todos os sentidos. Num tempo ele evolui intelectualmente, em outro na moralidade. Mas o progresso é sempre ascendente, que são as oportunidades que Deus nos dá por meio das múltiplas reencarnações. Então, o motivo pelo qual reencarnamos.
também isso é para a gente relembrar. Aí, sobre essas várias faculdades intelectuais e morais do homem, né? Kardec, na questão 365 do Livro dos Espíritos, ele nos explica: as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa que a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas como os diferentes sons dos órgãos. São produtos de uma mesma espécie de ar e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. O que ele quer dizer? Que nós somos frutos não de muitas almas diversas, mas nós somos frutos e consequência da nossa alma que reencarnou várias vezes. Então, é a mesma coisa que ele fala do órgão. O órgão é o mesmo ar que entra pelos todos os tubos, mas cada tubo produz um tipo de som diferente. Então, é essa analogia que a gente tem que pensar um pouquinho. Então, desse sistema resultaria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que tantos espíritos o possuíram ou deixaram, que tornariam ser múltiplo. Isso não significa, faltou não, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Então, imagina se cada vez nós fôssemos, de fato, um espírito diferente, que não tivesse ligação com o anterior. Então, hoje eu seria alguém que numa próxima encarnação não teria nenhuma ligação com o meu eu que eu vivi hoje. Então, não é assim, tá? Então, isso é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. E que, com o passar das encarnações, ela tende a se aprimorar. Ou, em outros casos, com o passar das encarnações, no caso dos espíritos que não desejam tanto ou não conseguem evoluir, todos esses vícios, eles vão meio que penetrando cada vez mais forte nessas suas tendências, e por isso que a cada encarnação, muitas vezes fica mais difícil de você superar. Ou a questão, por exemplo, de um suicida. Então a gente já sabe que todas as pessoas que se suicidam, elas já fizeram isso em outras vidas. Então elas trazem essa fraqueza, essa vulnerabilidade para essa vida também. A mesma coisa dos vícios. Pessoas que tiveram vícios extremamente fortes e importantes em outras encarnações, trazem dentro de si essa tendência. Então, quando a gente pensa que a gente encarna para, como, acho que é o Chico que fala isso, não tenho certeza, dominar as nossas más inclinações. Então, é isso que a gente tem que aprender nessa encarnação. E cada um tem a sua, uma mais leve, outra mais forte, uma mais visível, a outra tão subjetiva que a gente nem percebe. Então, o exercício é sempre desse autoconhecimento. Quando a gente fala de reforma íntima, que a gente ouve falar de reforma íntima no espiritismo, em todos os lados, assim, o que é essa reforma íntima? É mais do que o seu próprio conhecimento. Então, primeiro você precisa se conhecer, para depois saber o que você tem que mudar. Se você não consegue se conhecer, você não sabe nem por onde começar a mudança. Então, esse curso também, ele traz esse entendimento, de que eu preciso trabalhar esse autoconhecimento. Por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa extremamente explosiva nas relações com o outro. Será que não é isso que eu tenho que aprender a dominar nessa encarnação? De aprender a pensar antes de reagir, de ter uma atitude reativa forte, né? Ou será que nessa encarnação eu tenho que aprender a ter a paciência? Então, vai me acontecer um monte de coisas ao longo da vida, coisas diferentes, mas que é para eu exercer a paciência. A gente não sabe exatamente aqui que a gente veio. Pode passar, Wagner. Na questão 367 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria. Aí ele tem como resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o que isso quer dizer, né? Que tudo isso, todas essas qualidades, faculdades, sensações, pertencem ao espírito e não ao corpo material. Só que, se tem essa influência do organismo, ele acaba sim tendo essa influência do organismo, porque como a gente é uma coisa só, não tem como falar que o espírito não influencia o organismo. O nosso espírito e o nosso perispírito, é lógico que influencia o nosso organismo. Assim como o nosso organismo, se a gente escolhe, por exemplo, nascer
com cego, por exemplo, sem a visão. É lógico que tudo isso vai acabar também influenciando nesse espírito, que para o espírito ele não encontra um aparelho funcionando corretamente, que seria o nosso organismo, para que ele pudesse se exercer, tá? Pode passar, Wagner. Deixa eu só responder um minutinho aqui para o meu filho, que ele não para de me ligar. Hoje tá difícil, hein? O corpo, ele é limitador do espírito, da manifestação espiritual, né? É como se a gente tivesse uma outra atmosfera mais densa e, né, e é mais limitado lá, mais dificuldade de você fazer os movimentos. Aí quando você vem para um lugar onde a densidade é mais suave, que nem aqui no Brasil, vamos dizer assim, aí por isso que aqueles quenianos sempre ganham a São Silvestre, né? Porque lá na atmosfera onde eles treinam é mais pesado, aí eles chegam aqui, é mais leve, eles conseguem, né, deslanchar. É a mesma coisa do espírito, né? O espírito está lá, leve e solto, aí quando ele vem aqui, encarna no nosso corpo, ele tem as limitações físicas para ele poder se manifestar por completo. Uhum. Então, é exatamente isso. Então, o organismo, em certas circunstâncias, impede o espírito de se mostrar. Mas esse, com o tempo, vai dominando todos os órgãos do próprio corpo e se mostra com todas as faculdades. Outro exemplo, por exemplo, né, a gente vai ver mais para frente um pouquinho desses espíritos que nascem num corpo onde tem uma série de limitações, não é só uma, não é só a cegueira, ou não é só que nasceu surdo, ou nasceu sem um braço, ou nasceu com uma predisposição pulmonar que sente muita falta de ar, enfim. O espírito, ele realmente fica preso a essa matéria, e o que ele vai ter que aprender com isso, é isso que a gente tem que pensar. Como que ele vai ter que manifestar todo o seu espírito, que é livre, como Wagner falou, dentro de um corpo que é preso? Então, a gente vai começar também a pensar sobre isso. Então, Kardec faz uma analogia do corpo defeituoso sobre o espírito, como a da água lodosa, que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado, sobre a influência dos órgãos materiais para o desenvolvimento das faculdades da alma. Então, é a mesma coisa, o quanto é difícil para a gente, por exemplo, nadar numa água lodosa. É isso que o espírito sente quando o corpo físico não é o ideal, no sentido assim, de perfeição, que lhe dê a liberdade que ele precisa. Aí ele nos traz os seguintes ensinamentos. Encarnado traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não a causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Bom? Aí aqui, eu separei um pouquinho isso antes da gente começar. A gente tem que pensar que quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, era na época de 1800. E na época de 1800, era normal, pela medicina, então se você entrar na medicina, a definição de cretino, idiota, imbecil, são termos científicos para as pessoas que tinham necessidades especiais, né, portadoras de necessidades especiais ou excepcionais. Então, quando a gente vai falar de idiotismo, hoje, esse sentido, ele já tem uma conotação diferente, né, que é diferente de, se a gente vai pensar, de 200 anos atrás. Então, eu quero que vocês sempre traduzam, quando a gente falar, por exemplo, de idiotismo, de idiota, que não é um xingamento, mas era uma categoria que naquela época, na medicina, eram definidas as pessoas que apresentavam um certo tipo de deficiência mental, principalmente, tá bom? Então, não vamos pensar como ofensa, tudo bem? Então, idiotia, cretinismo e loucura. Então, termos adotados pela medicina nos seus primórdios. Então, se a gente for pegar na medicina, então, idiotia é uma deficiência mental severa, geralmente decorrente de lesões cerebrais ou de um desenvolvimento incompleto do cérebro, que leva à incapacidade de aquisição da linguagem e à impossibilidade de uma vida autônoma, também chamado de idiotismo.
Então, olha só, é tão severo essa lesão que pode ter nascido, às vezes, com uma paralisia cerebral, porque na hora do parto faltou oxigênio, ou alguma deficiência já intrauterina, que já nasceu daquela forma, com aquela alteração congênita, e quando a gente fala de idiotia, realmente esse não é só um pequeno atraso, são aquelas pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem aprender nem a falar e nem a entender muitas vezes o que os outros estão falando e que necessitam de ajuda o tempo todo. Então, é aquele adulto que necessita ser cuidado como se fosse uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, tá? Cretinismo. Aí o cretinismo é deficiência congênita que se caracteriza por atraso, atraso no desenvolvimento físico e mental, associado a uma insuficiência da tireoide. Então, esse hormônio é necessário para o desenvolvimento do sistema nervoso central e para o adequado crescimento físico. Aí também entraria, até os síndromes de Down, eles entram nessa categoria, como uma deficiência congênita, tá? E loucura, doença mental caracterizada pela alienação total do indivíduo em relação aos fatos que lhe são pertinentes. Ele tem a faculdade mental, ele fala, ele escuta, mas ele não consegue estabelecer uma relação adequada entre os fatos, tá? Então aí é aquela pessoa que ela é perturbada o tempo todo. E aí entram também até algumas características do autista severo, por exemplo. Então, os casos de autismo muito severo, é isso, eles não conseguem se relacionar com as pessoas, eles não conseguem interagir. Muitas vezes eles têm altas habilidades mentais, mas eles não conseguem se relacionar. Aí aqui a pergunta 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, e que sofrem a insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes são espíritos altamente inteligentes. E por que será que eles se colocaram, ou foram colocados, no caso de uma não escolha e uma encarnação compulsória, por que será que nessa vida eles têm que passar por isso, tá? Então, a gente tem que pensar que nem tudo que a gente vê enquanto encarnado é o que o espírito é. Aí, novamente, a gente sente, sim, dó, compaixão daquelas crianças que já têm câncer com 1 aninho, 2, que tem aqueles tumores enormes, né, na cabeça, e que você fala, nossa, mas com 2 aninhos, o que essa criança fez? Essa criança realmente não fez nada, porque aquilo é matéria, é um corpo físico, mas aquele espírito precisa daquele corpo para aprender e passar por algumas provas ou expiações. Aí sobre idiotismo ainda, então idiotia, segundo o dicionário, é uma doença infantil de origem genética, caracterizada por retardo mental grave, algumas vezes perda progressiva da visão, paralisia e morte, observada em filhos de casamento consanguíneos, principalmente. Que é aquela velha história, né, de primo casar com primo, que falam que não é bom. E por que a gente tem que entender isso geneticamente falando? Porque se eu já tenho traços da minha família de alguma doença genética, se eu caso com o meu primo, ele vai ter os mesmos traços genéticos da família. Então, a chance de juntar a minha genética errada com a genética errada do meu primo, da ancestralidade, dos nossos antepassados, tem muito mais chance daquilo unir e dar alguma coisa errada, né? Então, é nesse sentido que fala que, por isso que acontecem mais em casamentos consanguíneos, só para vocês entenderem um pouquinho. Não podemos afirmar que um espírito que encarna com a prova ou expiação do idiotismo é um espírito ignorante, então jamais a gente pode pensar isso. O que se pode dizer é que ele fez mau uso das suas faculdades em outras existências, e nessa, como cretino, repara suas dívidas. Um idiota pode ser um espírito dotado de grande capacidade intelectual, mas que não soube usar o seu saber para o bem e influenciou muita gente nos caminhos do mal. Então, a gente começa a entender que essas pessoas, em outras encarnações, elas são espíritos extremamente inteligentes, mas que vão ter que desenvolver a moralidade. E eles vão ter que sentir o que é compaixão, vão ter que sentir o que é amor, vão ter que sentir o que é ser cuidado, vão ter que sentir
ter que ser humildes, porque eles necessitam, eles dependem da ajuda de outros, então eles têm que aprender tudo isso para eles começarem a desenvolver essa moralidade também, tá? Só comentando, Carla, é que para a gente aqui, uma pessoa com deficiência, quando ela falece, vamos lá, sei lá, depois de uns anos aí ela acaba falecendo, para a gente aqui, do nosso ponto de vista, é uma tragédia, é algo horrível, a gente tem essa compaixão, né? Mas Sim. na visão, no plano espiritual, ele é recebido com uma festa por essa prova, por esse que passou durante toda essa vida, né? Porque ele se predispôs antes a passar e conseguiu superar no final. Então lá é recebido com festa, com muito amor, com muito amparo. Então, se a gente olhar por esses dois lados, a gente vê que tem, né, perspectivas diferentes para a mesma coisa. Sim, e na maioria das vezes são famílias muito amorosas que recebem que aceitam receber esse espírito, né? Então, na maioria das vezes que a gente vê, são mães extremamente dedicadas, né? Que vão estar junto com essas pessoas, ou uma avó, né? Alguém vai estar lá para cuidar, na maioria das vezes, né? Nem todas. Qual o objetivo da providência, criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio dos órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, de novo, são espíritos que estão... Quando a gente fala em punição, não é castigo, a gente tem que entender a punição como aprendizado. Eles mesmos se colocaram essa prova. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará uma boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. Então, só para vocês entenderem que existe sim essa influência mútua, mas o corpo físico não define o espírito. É isso que ele quer dizer. Tá, então, um bom músico, se pega um instrumento mais ou menos, ele vai tocar uma música não tão boa, mas nem por isso ele vai deixar de ser um bom músico. Ainda sobre idiotismo. Então, o espírito sofre, pois, pela deficiência do instrumento físico e não pode se manifestar adequadamente. O erro atrofia as faculdades espirituais da alma em se prendendo aos efeitos do corpo. Se as roupas que nos agasalham precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, e elas se lavam pela evolução espiritual, pela prática do bem e pelo amor ao próximo. Então, só para complementar, né? Usemos nossa inteligência para não deturpar a verdade nem para combatê-la. O espírito exerce influência sobre os órgãos físicos, isso é uma verdade incontestável, mas será que esses órgãos também não exercem influência sobre as faculdades do espírito? Os amigos espirituais responderam que essas influências são grandes, mas o corpo não produz as faculdades, novamente, que são atributos do espírito. Então, só para grifar bem isso, tá bom? Que existe a influência, mas o corpo físico não define o espírito. O espírito já está definido, ele já é, antes de ser um corpo. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Sim? Em complementação, Kardec nos orienta. Importa se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe põe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado, a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana é isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, aqui o que fala, como eles não conseguem usar a faculdade mental, o cérebro, de uma forma plena, a própria espiritualidade o isenta de caso ele cometa atitudes inadequadas, tá? Então, a mesma coisa no caso de loucura. Então, um espírito, que, por exemplo, uma pessoa que está no seu estado de loucura e ela comete um atentado contra a própria vida ou um atentado contra a vida de outra pessoa,
ela não está nas suas faculdades mentais, né? Então, ele não pode ser culpado, adquirir esse débito por algo que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então, é muito comum... pode passar, é só repeteco, pode passar. Agora a gente vai ler um pedacinho do trecho desse livro do Chico, do Mundo Maior, que fala um pouquinho sobre isso, só para vocês entenderem, que o André Luiz, quem já leu os livros, né, que são psicografados pelo André Luiz, ele era um médico, e ele tinha muita curiosidade, quando ele foi para o plano espiritual, de realmente entender como tudo isso funcionava. Era como se descortinasse um novo mundo para ele, e ele era um espírito extremamente interessado, principalmente em entender como funcionavam os mecanismos dessa ligação do corpo físico com o espiritual, tá? Então vamos lá, no mundo maior. Em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara onde o magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando: não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena lavrada em verdade por ele próprio. Então, nesse caso, foi escolhido por ele. Há quase 2 séculos, então esse espírito, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado já da carne, inomináveis suplícios, inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes, muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. É sempre importante, quando a gente lê, entender que esses livros, às vezes, usam linguagens que para a gente, às vezes, nos choca. Hoje mesmo, a palavra desgraçado parece que é um xingamento. Você fala, seu desgraçado. Mas o desgraçado é porque estava com a falta da graça, tá? A falta da bênção. Então, nesse momento ele estava, né? Porque ele estava passando por esse processo, e aí fala que ainda sobraram, né? 2 espíritos ao lado dele, que eram aqueles que foram visualizados ao lado da cama dele. Desses todos inimigos que ele angariou em vidas passadas. O espírito não retrocede em hipótese alguma. As formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Então, novamente, esses espíritos continuam a emanar e que também contribuem para que esse corpo físico não funcione perfeitamente. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação
cronificou-se pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Então, é uma perseguição, gente, de 200 anos, esses outros espíritos lançando contra ele. Então, além dele se propor para vir nessa condição, tinha todo os miasmas, né, essas estrias negras que ele fala, que pareciam um piche, que estavam grudadas nesse corpo físico, nesse perispírito, também impedindo com que o organismo dele funcionasse de uma forma melhor. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. A mãezinha estacou tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte, alifrojada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou-o, cuidadosa, e abraçou-o, ungindo com mais terno dos carinhos. E o menino aquietou-se. O médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanar-se para gloriosos destinos. A divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço nesse particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Aí a gente pode se perguntar, mas e os espíritos do bem, vamos assim dizer, né, os trabalhadores do bem, eles deixam esse espírito sofrer tudo isso que ele está sofrendo, né? Esses espíritos, é lógico que eles vão estar ajudando. Eles ajudam no fortalecimento dessa mãe carinhosa, de não abandoná-lo, de ter uma pessoa ao lado. Mas é o que a gente fala, que cada um tem a sua cruz. Eu não posso carregar a cruz do outro, mas eu posso ajudá-lo nessa caminhada, fortalecendo, falando, vamos, você consegue, só mais um dia, tenta dessa forma, que são esses outros espíritos de luz que deram suporte para esse menininho, para que ele transcorresse nessa encarnação, que normalmente é curta, é por um tempo menor, não é uma encarnação de 80 anos, 50 anos, que normalmente essas crianças, muitas vezes, elas não atingem nem a maioridade, quando elas nascem com essa idiotia severa, né? Mas que, como o Wagner falou, quando eles retornam para o plano espiritual, eles são recebidos com todo o amor. E esse espírito se sente reconfortado por ter conseguido passar pelo que ele precisava passar e aprender. Qual será o mérito da existência para seres, como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades, e é um tempo de prisão. Então, de prisão no sentido que aquele espírito está aprisionado naquele corpo. Então, ele tem que passar por aquilo. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando deles abusa. De gênio, quando fala, de altas habilidades intelectuais, tá? Nesse sentido, de um gênio, aquele homem é um gênio. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Sim, muito frequentemente ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. Então, na maioria das vezes, ele entende isso. Agora, falando do outro transtorno, que é a loucura.
Então, aí sim, a loucura, segundo o dicionário, é um distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir, sentimento ou sensação que foge ao controle da razão, ato ou fala extravagante, que parece desarrazoado, então sem razão, atitude e comportamento que denota falta de senso, de juízo, de discernimento, atitude imprudente e insensata. Isso é o que o dicionário fala sobre loucura. Mas a gente vai começar a ver, então, que a loucura, também completando, é uma distorção dessa força mental em uma ou inúmeras reencarnações. Então, essa força que ele tem, mental, que acaba vindo também de outras encarnações, que às vezes ele também não apresenta esse domínio mental que aí o leva a essa loucura. Então, ela não tem essa força, ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é toda harmonia, por ter saído de Deus, mas causa-lhe impressões como que condicionamento das ideias que o próprio espírito formula. Então, é como se a gente fosse criando pensamentos recorrentes, e esses pensamentos recorrentes, a gente começa a não ter controle sobre eles, e eu tô falando um exemplo simples do nosso dia a dia, tá? Não tô falando que a gente vai ficar louco por causa disso. Mas assim, imagina que você começa a ter pensamentos recorrentes, e chega uma hora que aqueles pensamentos te aprisionam, e que aí você acaba desenvolvendo ou depressão, ou crise de ansiedade. Por quê? Porque são pensamentos recorrentes nesse aparato que você não está conseguindo se desvencilhar deles, e aí sim, eles acabam lhe causando esse distúrbio. Isso em grau exagerado, tá, gente? O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência, sofre dificuldade, de modo que suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. A loucura é um estado patológico deficiente. Os problemas cerebrais não podem dar ao espírito as condições normais para ele se manifestar adequadamente. E nós vemos que tem muitos casos de loucura, e a gente vai estudar um pouquinho mais isso bem mais para frente, que a gente sabe que também são das influências dos espíritos, que são dos obsessores, né? Tem muita gente que realmente, às vezes, é tratada como louca, antigamente internada em manicômios, e que eram médiums que não conseguiam controlar essa sua faculdade mental, e aí recebiam a forte influência de outros espíritos. Então era como se fosse um livro aberto e que todos pudessem passar por ele, tá? Então muitos casos havia essa confusão, e ainda há até hoje. Então hoje o que a gente espera e acredita é que cada vez isso está caminhando para estar mais próximo, que é unir justamente a psicologia com a psiquiatria, a espiritualidade, e a psiquiatria e a psicologia começar a entender que nós não somos apenas matéria, que o nosso cérebro é muito mais do que essa massa cinzenta, que existem outras relações nisso tudo. Então a tendência é que daqui para frente, cada vez mais, ciência, filosofia e religião se unam numa coisa só, para que a gente realmente seja visto como um ser integral, tá? O livro, só ia ler o último, Wagner, voltamos, por favor. O livro dos espíritos nos diz que, em muitos casos, o espírito livre mantém-se louco por causa das sequências de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda, ou seja, atos repetitivos. Pronto. Em todas as manifestações dessas doenças, é o corpo que está desorganizado, mas não podemos esquecer que esse corpo tem certa influência na mente viva na alma, impressionando a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Então, há outros casos, sim, de esquizofrenia, sim, de outras patologias, que é realmente uma falha nesses neurotransmissores que acaba manifestando, fazendo com que a pessoa haja daquela forma. Tanto que, quanto medicadas, que aí esses neurotransmissores voltam a se interligar normalmente, a tendência é que o seu cérebro volte a operar de uma forma, entre aspas, normal. Tá? Então, a gente não pode entender só a loucura como algo espiritual, a loucura também pode ter esse viés de funcionamento cerebral mesmo, tá bom? Então, como ninguém foi criado louco, ela é uma provação dolorosa.
portanto, são consequências de ações negativas de um passado. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso, busca na morte um meio de romper os seus laços. É isso que mostra a resposta do Livro dos Espíritos. Então, nesse desejo do espírito se libertar daquele corpo físico que não lhe serve da forma como ele gostaria, ele acaba querendo romper esse vínculo. E aí acaba, muitas vezes, levando ao suicídio, tá bom? Isso não quer dizer que são todas as causas do suicídio, mas a gente vai falar só sobre loucura e suicídio, tá bom? Então, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Nem sempre o suicídio é voluntário, porque o louco não tem consciência do que faz. Então, novamente, nesse sentido, quando uma pessoa está nesse ato de loucura e comete suicídio, ela não está contraindo tantos débitos quando uma pessoa que planeja o seu suicídio e faz todo aquele processo, tá? Então, Martins Peralva, em Pensamento de Emmanuel, capítulo 35, e faltou uma palavrinha aí, nos dá que as principais motivações para esse ato extremo pode ser falta de fé, orgulho ferido, esgotamento nervoso, loucura, tédio da vida, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiro, encarnados ou desencarnados. Aí tá tentando espiar, mas não veio. Aqui ele está falando do suicídio não associado à loucura. Então, muitas vezes, o suicídio também pode ser por essas causas todas. A gente já cheguei a fazer algumas palestras sobre suicídio no Centro Espírita. Está gravado no canal do YouTube, né, Wagner? Aí, se alguém quiser algum dia se aprofundar um pouquinho mais, é só entrar no canal do Cristão, que lá tem que eu lembro assim, que eu dei, acho que 2 palestras já sobre suicídio. Então, quem tiver interesse em saber o que acontece, por que acontece, o que acontece com aquele espírito que se suicidou, e principalmente, e o mais importante, a prevenção. Então, de que forma a gente pode ajudar, o que a gente tem que observar, que forma a gente pode detectar, porque na maioria das vezes a gente não percebe, né? Os outros falam, nossa, mas a pessoa nem se manifestava, a pessoa nem demonstrava, e acabou tirando a própria vida. Então, aí quem quiser, tem lá, tá bom? Porque a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte. Então, por que essa alteração cerebral, né, ou da loucura, ou do idiotismo, do cretinismo, como ele fala, pode reagir sobre o espírito depois da morte? Fica como uma lembrança, um peso que oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo que se passou durante a sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo da impressão dos seus laços. Ele demora um tempo maior para entender tudo aquilo que ele viveu, por que ele viveu tudo aquilo e por que ele fez tudo aquilo. Essas impressões ainda ficam guardadas. Acho que era esse o último, não é? Acho que sim. Então, para finalizar, é o que eu falei no comecinho da aula, né? Eu acho que é para a gente entender o que essas pessoas estão passando e de que forma de verdade a gente consegue ajudar de fato essas pessoas, né? Eu acho que essa é a principal. E de verdade a gente ser grato porque nós estamos aqui com as nossas faculdades mentais todas funcionando bem, né? Então, que a gente não necessita, pelo menos nessa encarnação, passar por algo tão grave. Então, muitas vezes, a gente esquece de agradecer que a gente enxerga, a gente esquece de agradecer que a gente escuta, a gente esquece de agradecer que a gente tem braço, que a gente tem perna, que a gente anda, né? Então, muitas vezes, porque isso é tão normal pra gente, que é só quando a gente se depara e se confronta com alguém que não tem, que a gente, opa, né, que bênção, como eu sou abençoada em ser do jeito que eu sou, mesmo com as minhas dificuldades ou limitações.
Então, eu acho que é isso que é o exercício. A gente também está atento ao que o outro pode ensinar para a gente, né? Lá na escola que eu trabalho, tem algumas crianças com síndrome de Down, algumas autistas também, mas não tão severas, né? Casos mais brandos do autismo. Mas a gente percebe o quanto eles ensinam para a gente, né? O quanto, na verdade, quem convive com essas crianças, o quanto de fato eles ensinam para a gente, né? Então, a possibilidade do nosso enriquecimento também enquanto espírito. Então, eu penso que, assim, que conviver com essas pessoas, quem cuida delas diariamente, lógico, é difícil, não nego, porque precisam de atendimento e cuidados o resto da vida. Mas, por outro lado, quanta aprendizagem tem para essas pessoas. Aí eu lembro de uma senhora que ela frequentava o cristão, que ela ia com o filho. O filho tinha 35 anos, quase 2 metros de altura, não falava, então ele andava, mas ele andava assim com apoio, sabe? Andava meio tortinho, ele babava num cantinho da boca, aquela língua meia para fora, a cabecinha meia virada. E ela saía de Guarulhos, todo domingo, com ele, trazendo a toalhinha para secar a boquinha dele, para ir lá, para tomar o passe, porque ela falava que era o que o acalmava, para ele não ficar gritando, não ficar, enfim, né, acho que nesses conflitos internos. E ela foi por anos fazendo isso, né, e aí você via a dedicação dela em relação também a esse espírito, a esse filho, né, era muito bonito de ver. Pronto, Wagner, a palavra é sua agora. Então, complementando mais uma vez aí o que a Carla apresentou, falando muito desse sofrimento, né, que a gente passa, que esses espíritos passam, né, com essa limitação física, e a gente também tem essas limitações, temos os nossos sofrimentos, temos as nossas provas, as nossas dificuldades, e aqui eu vou apresentar a parte que é da esperança, a luz em todo esse sofrimento que nós viemos aqui passar, né, de uma certa forma para aprendizado, mas aqui é uma forma de aliviar todas essas dores, esse sofrimento que nós passamos em nossas vidas, que Jesus deixou escrito para a gente, desse jugo leve. Aí, o jugo leve, no significado, no conceito da palavra, peça de madeira assentada sobre a cabeça dos bois para atrelá-los a uma carroça ou arado na canga. Sujeição imposta pela forca ou autoridade ou pressão. Dicionário Roais, acho que é Roais, acho que eu aprendi. E aí aqui a gente vê, eu não sabia que era isso não, mas é tipo essa madeira que fica aí em cima do boi, na carroça, para eles carregarem, né, o peso, até para trabalhar com aquele negócio de roça lá, né? Que eu vi isso aí uma vez lá na casa de um tio meu lá em Minas, lá, fiquei com uma volta, Chico, mano, fica carregando esse negócio pesado aí, meu. Aí, mas você for pensar como se fosse uma cruz, né? Uma limitação para ele fazer um trabalho, né? Por um período, né? E a gente for pensar, a gente também é assim, né? A gente não tá, o boi não tá lá solto lá no mato lá. Ele tá fazendo um trabalho, ele tá focado ali naquele trabalho, carregando esse peso aí. E fisicamente falando, né, ele tá controlado, né, dominado. E tem a parte aqui que é mais psicológica, né, do conceito, né, a palavra justo significa submissão, domínio, opressão, como os judeus, na época de Jesus, estavam sob o jugo romano. A limitar você, né, oprimir você, não te dar a liberdade, você se sentir de uma forma que não pode se manifestar. Tem essa opressão dos romanos lá, que invadiam outros países, outros povos, e você tinha que se humilhar, se rebaixar, porque os caras lá tinham a mão de ferro e julgava você, a força tinha que se rebaixar, né? Porque é a lei do fraco, mais forte, mais fraco
infelizmente, está na nossa história até hoje, né? Psicologicamente e fisicamente. Aí, seguindo esse conceito do jugo, né, o mestre, no entanto, convidou-os a aceitar o seu jugo, acrescentando que ele era suave, o que à primeira vista parece uma contradição, tanto mais se lembrarmos de que as diretrizes religiosas conclamando ao cumprimento dos deveres, ao equilíbrio e à renúncia, sempre foram consideradas austeras, difíceis de serem seguidas. Então, para a época, Jesus falar isso, né, jugo leve, são palavras estranhas, né, porque no entendimento da época, acho que até hoje, né, as pessoas entendiam o jugo como exatamente essa opressão aí, essa coisa de se você errar, vão cortar sua mão, né? Você vai ser chicoteado. As coisas lá eram bem pesadas. Aí, religiosamente, então, se você não cumprisse os deveres religiosos, qualquer coisa você virava escravo, você era morto. E Jesus veio falar de um jugo leve. Isso causou um alvoroço, né? As pessoas sem entender porque o que pode a gente ser mais forte, vai jogar um mais fraco de uma forma suave. Não, a gente está, o mais forte tem que chicotear mesmo o mais fraco. Parece que é uma lei da natureza, né? Mas se a gente usar a inteligência, se a gente usar o amor, a caridade, a gente vai ver que Jesus nos apresentou uma nova forma de visualizar isso. Aí, Mateus capítulo 2, 28 a 30, do seu Evangelho, narra o jugo leve da seguinte forma: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí aqui vai complementar mais um pouco depois, mas a gente entende, né, que Jesus está vindo, está de braços abertos, né, para nos receber, nós que estamos, né, nesse sofrimento, nós que estamos, né, com esse corpo físico, até com deficiência lá mental, passando todas as dificuldades. Jesus está lá com os braços abertos para nos aliviar toda essa carga que nós carregamos durante a nossa encarnação, né? E ele não vem julgar, né, pelas falhas que nós fazemos. Ele nos trata de uma forma leve, justa, né, merecedora. É como um pai, né, que tenta ver a dificuldade do filho, tenta incentivar ele, colocar ele para cima para ele seguir em diante nos estudos da faculdade, alguma dificuldade que o seu filho está passando, né? Então é muito bonito, né, a gente saber que tem, né, que tem alguém lá que está trabalhando por nós, está do nosso lado, né? O jugo, por um motivo perfeitamente evidente, é símbolo de servidão, de opressão, de constrangimento. A passagem dos vencidos sobre o jugo romano é suficientemente explícita, né? Então fica bem claro aí, né? A gente já falou, né, que era muito comum ver esse jugo de uma forma, lá o cara carregando um monte de pedra lá, sem escravo e tal. Essa versão mais atualizada, que nem a gente falou aí as aulas anteriores, é que nem alguém vai prestar um serviço para você, um Uber, um caixa, alguém vai limpar a sua casa. Qual é a forma que você está tratando a pessoa que está prestando serviço para você? Quando você está numa situação de mais forte e a pessoa mais fraca, como que você trata essa pessoa? Você trata ela com um jugo leve, né, que nem Jesus falou aí, manso, leve, ou você trata que nem a mão de ferro, que nem os romanos faziam ali, né? Então... E às vezes esse jugo também, a gente não faz isso só com os outros. Quantas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo? Quantas vezes nosso jugo com a gente mesmo é pesado, né? Quantas vezes a gente não se chicoteia mentalmente, não precisa nem ser fisicamente, mas o quanto de fato, muitas vezes nós somos muito rígidos conosco. Quantas vezes nós não nos perdoamos, né? Quantas vezes nós nos maltratamos, nos humilhamos, nos colocamos em situações de humilhação. Então a gente também tem que pensar nesse jugo conosco,
né? Além de ser, logicamente, com o próximo. O jugo simboliza a disciplina de duas maneiras. Ou ela é sofrida de modo brilhante, que nem a gente viu aí dos romanos, ou a disciplina é escolhida voluntariamente e conduz ao domínio de si, à unidade interior, à união com Deus. Eu entendi assim, o cara, que é que nem a sua aula lá, né? Que as pessoas voluntariamente escolhem nascer de uma forma com uma deficiência, justamente para ele poder conseguir ter essa condição, essa ligação com um Deus maior, para ele se depurar das falhas passadas e se aproximar na união de Deus de uma forma voluntária, né? Como uma missão, praticamente uma prova, né? Eu entendo assim. Aí tem o outro lado que é esse jogo humano, né? Que humilha e quer rebaixar as pessoas, né? E todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida. As aflições caem todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mistiga o amargor. É muito difícil a pessoa você viver sem saber que tem Jesus, não acreditando que vai ter vida futura, não acreditando em nada disso. Como que é que você vai cair todo esse peso, né, da vida, todas essas dificuldades, vai cair tudo nas suas costas, porque você não acredita em nada depois, você acha que a vida é só esse sofrimento aqui mesmo, né? E é muito injusto, né? A gente perder entes queridos, pessoas com deficiências físicas, e não tem uma explicação, né? Aí tem a explicação, né? Que é o que acabou de dar, e para quem, né, entende toda essa coisa maior aí, Jesus sabe que isso faz parte do processo e nos conforta no futuro, nos dá essa esperança de que faz parte desse processo evolutivo, né? Todo esse sofrimento. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos que vós estáis fastigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade, né? Olha que bonito, né? Ele exige de nós apenas o amor e a caridade. E, e, é, e é muito comum, né? A gente, quando tem aquela frase lá, cabeça vazia, oficina do diabo, né? A melhor forma de você, o melhor antídoto para você que está, né, para o mal, para a ausência do bem, é o amor e a caridade. Você vai lá, por exemplo, se você ficar aí, né, negócio de política, negócio de pensamentos negativos, financeiros. Teve uma vez que eu estava com muito problema financeiro, muita dificuldade, turbulência na minha vida assim, e eu fui convidado lá para fazer uma entrega de cestas de Natal para umas crianças lá na São Bernardo lá. E eu passei lá amanhã até a tarde fazendo entrega de cestas para aquelas crianças bem simples, né? E, e eu passei a manhã inteira lá, aquela interação, vendo aquele, sabe, o coração sendo preenchido, você vendo aquelas cenas. E eu estava todo ferrado de dívida, assim, financeiramente, estava triste emocionalmente, tudo. E eu esqueci tudo isso aí, meus problemas foi tudo embora e eu fiquei focado ali no amor e na caridade. Então, o melhor antídoto, a melhor distração para todas essas dificuldades nossas é o amor e a caridade, que aí não dá espaço para essa baixa vibração quando a gente está ocupado com coisas boas, né? Então, a melhor forma da gente se ocupar é com esse amor e essa caridade, que esses sofrimentos, né, eles são rebaixados, né? Nessa passagem evangélica, Jesus, por ser brando e humilde de coração, nos convida a irmos até Ele. Ir até Jesus significa não apenas comparecer a um centro espírita, a uma igreja, templo ou qualquer outro local religioso, pois apenas a presença física de nada vale, ou seja, nada significa para a nossa evolução. Devemos estar em espírito, com o coração aberto, para que possamos perceber aquilo que precisamos e merecemos e não esperar obter milagres.
a gente receber, a gente tem a razão, né? A gente tem a capacidade de raciocinar. Até mesmo um ateu mesmo que não acredita em Cristo, eu falo para eles assim, beleza, você não acredita em Cristo, não acredita na Bíblia, você acha que a Bíblia ali foi bem alterada, tá tudo feita pelo homem e tal, mas assim, você pega aquela parte lá, amar o próximo a si mesmo, isso não é útil? Isso não é uma coisa lógica? Isso é uma coisa boa? Então, pega o que você acha que é bom e carrega para o seu coração, carrega para a sua vida. Não precisa nem você ir lá na igreja, é só você pegar essa informação e tentar aplicar ela na sua vida, essa filosofia, né? E nada adianta a gente chegar lá na igreja ou estar aqui na aula e a gente não absorver nada do que está sendo passado e colocar em prática, né? Pode entrar no ouvido e sair do outro, não significa nada. É meio que aprender, né? Aquela pessoa que faz, estuda, aí chega na hora da prova, não esqueceu tudo, não prestou atenção, faltou aula, e, e ela não absorve aquele conhecimento. É da mesma forma, né, da gente ler o Evangelho e tentar entender e trazer isso para a nossa vida, absorver isso que importa, né, afinal de contas. Né? Muitos apenas querem receber sem nada fazer por merecer, e assim comentários vazios saem vazios, entra no ouvido e sai do outro. Por que não aproveitar aqueles momentos de ensinamento do Evangelho para refletir sobre a vida, o que está fazendo dela, o porquê da sua família desagregada, o porquê dos sofrimentos, o porquê do seu orgulho e de seu egoísmo, e descobrirem que é fundamental para a saúde espiritual. Portanto, precisamos aprender também a ser manso e humilde, para que possamos receber o alívio que Jesus nos promete. É necessário o aprendizado da lei de Deus, porque o jugo é suave e o fardo é leve. É que eu já estou falando, né? E quanto mais a gente se dedicar à caridade, ao amor, mais leve vai ficar esse fardo para a gente carregar. Mais a gente vai estar focado em coisas melhores, com vibrações maiores, e esses nossos problemas vão ser, né, rebaixados, vão ser aliviados. Esse peso. Jesus conhecia perfeitamente as nossas dificuldades, afirmando inclusive que não viera chamar os justos, isto é, aqueles que já identificados com o bem, mas os pecadores, ou seja, a imensa maioria dominada ainda pelo egoísmo e pela ilusão. Mateus capítulo 9, 12, 13. Ele sabia, em consequência, que os frutos de seu trabalho não surgiriam de imediatos. Ele tem sempre esse legado, né, de querer ajudar os mais necessitados primeiros, né, as pessoas que estão com mais dificuldades, que estão dispostas também a ser ajudadas, que querem ser ajudadas. Ele vem para aliviar, ele sempre tem esse legado, né? De pessoas que estão, né? Então, meio que somos nós, né? Estão em sofrimento, que pede ajuda por ele, nós vamos ser atendidos, né? Você quer falar, Carla? Não, eu acho que é isso mesmo, e principalmente que ele sabia que isso, os frutos, né, do seu trabalho, então que não seria imediato. E que, na verdade, talvez ele não sabia que ainda depois de 2000 anos que ele veio, a gente ainda está patinando aqui, né? Mas eu acho que tudo, se a gente for pensar o que as pessoas viviam naquela época e hoje, né, lógico que a humanidade evoluiu, mas ainda a gente ainda tem muito para evoluir, principalmente na questão moral, né? Eu acho que a parte até do desenvolvimento intelectual, a gente teve um grande avanço nesse último século, né, em todas as áreas, mas a gente ainda pena entender o que é caridade, o que é amor, né, isso partindo da gente mesmo, no nosso dia a dia. Eu acho que é importante, e eu acho que nos conforta ter essa certeza de que é isso, que Jesus conhece perfeitamente as nossas dificuldades, ele conhece, né, e que a mão dele está sempre sobre a nossa cabeça, né, para nos apoiar, nos ajudar, nos direcionar. Então é a gente realmente confiar, né, o que a gente tem que passar é porque a gente precisa. Essa compreensão da natureza humana caracterizava também os primeiros seguidores da Boa Nova, que não aguardavam ou exigiam demonstrações de grandeza espiritual de ninguém, devendo o cristão identificar-se por sincero e perseverante esforço de melhoria. Os apóstolos, os seguidores da Boa Nova lá,
eles eram espíritos mais evoluídos que para dar esse impulso, né, da mensagem de Cristo, né, fazer essas escrituras que nós temos hoje. E eles não esperavam nada, né, de especial, não ficava, né, eles sim eram na linha assim para poder fazer o melhor trabalho possível. Só que aí aqui vai falar, né? Aliás, esses textos evangélicos, particularmente as cartas de Paulo, de diversas comunidades para ele fundadas, desde que estas se compunham de pessoas ainda falíveis, pois em suas missivas o apóstolo trata de desentendimentos, dúvidas e quedas, né? Que foi basicamente é o ser humano, né? É um homem que é falível e tem a tendência a falir, obviamente, e distorcer muitas coisas. Então, é o crivo, né? As coisas começaram bem e desandaram naturalmente, porque Jesus sabia que também ia ser desandado. E aqui a gente vai concluir mais um raciocínio aqui. Percebe tudo que existia naqueles agrupamentos uma disposição autêntica para a vivência do Evangelho e por isso recorria ao grande trabalhador, rogando esclarecimento e orientação. Com o tempo, infelizmente, aquela atitude sensata e objetiva foi esquecida, adotando o cristianismo uma visão dualista, segundo a qual apenas os indivíduos excepcionalmente bons estariam bem espiritualmente, achando-se demais em falência moral sob a ameaça do inferno após a morte. Basicamente quem não é muito bom, quem não é santo, vai para o inferno. Uma pessoa que é mais ou menos vai para o inferno também. Então tem que ser. Era essa dualidade, você não tinha muita saída, né? Você tem que ser muito bom. E Jesus não dava chance para. Deus não dava chance para perdoar você. Aí que começaram a criar essas ideias de inferno, de céu, essa dualidade, né? Que aí foi desnorteando um pouco essa proposta inicial do cristianismo e distorcendo, né? Diversos fatores contribuíram para essa mudança, entre elas a pregação centrada no pecado e não a promoção do bem. Você não pode, mas ninguém fala o que você pode fazer, o bem que você pode fazer, né? O que você não pode. Não faz isso aí, senão você vai para o inferno, mas ninguém fala para você fazer o bem, né? O retorno da concepção antiga de um Deus vingativo e não o Pai mencionado por Jesus, e a perda do contato com o mundo espiritual através da mediunidade banida nos ambientes cristãos, que foram, né, tratados como loucura, né? Por pouco tempo atrás, a pessoa que tinha mediunidade. Então, e era banido essas reuniões. Graças a Deus a gente tem essa liberdade de ter essas reuniões mediúnicas que foi proibida, né, durante um bom período. A doutrina espírita nos permite entender o convite do mestre, retoma, né, tanto em seu significado quanto em sua aplicação, lembrando que a sua submissão ao egoísmo é caracterizada por conflitos, apego e ansiedade que realmente representa o passado farto de ficar nossa marcha, que se faz penosa, cheia de sobressaltos. Então, depois desse período, a doutrina espírita veio retomar essa mensagem de Jesus da forma correta a ser aplicada, né? Porque é meio contraditório, né? Falar que o jugo é leve, mas só que aí, de repente, se você não fizer certo, você vai para o inferno. É muito contraditório, né? Essas palavras, né? Então, a doutrina está vendo só a gente está lendo de relendo o que Jesus falou. A doutrina não fez nada, né? Demais, assim, no sentido. Ela só fez complementar, né? Mas só está relendo o que Jesus falou para não deixar isso perder, né? Falar desse negócio de inferno, desse negócio que você não tem jeito, né? Veio falar que esse jugo de Jesus é leve. O significado real, né? Que ele tinha passado. O jugo de Jesus é suave por nos libertar desses prejuízos, conduzindo-nos progressivamente à vivência do amor e da caridade. O Espiritismo retoma assim a tradição cristã original, pois reconhece as nossas deficiências e nos recomenda recorrigi-las, propondo a ação do bem como valioso recurso para essa realização. Foi assim que Allan Kardec afirmou, conhecendo-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. O verdadeiro espírito, a transformação moral, ele não fala especificamente, a pessoa vai ser um anjo, não, é só o simples fato de você se esforçar para ser uma pessoa melhor, já é um espírito de verdade, né? Não é você já começar lá de cima, não, pelo
contrário, você pode começar em qualquer lugar que você estiver, mas esse esforço de querer domar essas mal tendências, de querer se melhorar, já é uma transformação, já é um espírito de verdade, né? Não precisa ser um santo. É que nem muitas vezes a gente. É por isso que a gente tem essa autopunição, essa cultura de autopolícia, achar que a gente é sujo, achar que a gente não é merecedor, essa autossabotagem de nós mesmos. Essa cultura que a gente tem. É por causa disso, né? A gente não sabe reconhecer que a gente é imperfeito e que tem a misericórdia de Jesus, que esse jugo é leve, que ele nos permite ser imperfeito do jeito que é. Ele só pede amor, caridade, só pede esforço para essas más tendências. É só isso. É só isso, mas é muito difícil. É só um passinho que ele pede, né? A gente está em movimento. Então, o movimento da tentativa, né? Tô tentando, é um passinho, tô tentando. Então, ele sabe, a gente acha, e as pessoas têm essa ideia muitas vezes da gente, que porque a gente é espírita, a gente está num outro patamar quase santo, quase sai asas, né, das nossas costas. Mas não é isso. Espírita, as casas espíritas, os presidentes das casas espíritas, o presidente da Federação Espírita, somos todos falíveis, somos todos seres humanos capazes, enquanto encarnados, do erro, né? Mas eu acho que o mais importante disso é a gente ter consciência dessas nossas fraquezas e tentar domá-las, né? Tentar superá-las, tentar melhorar, nem que seja um pouquinho de cada vez. Isso que é o movimento. Tem uma radionovela lá que o cara, um espírito que foi para um umbral, né? E ele falou, mas eu sou espírita, que eu estou fazendo um umbral, sou tão bonzinho. Distribuí tantas cestas básicas, né? Ia todo domingo no centro espírita, tomava passe, bebia aguinha. Aí o cara lá, o mentor dele, falou assim, vou mostrar para você que você fez só essa última semana. Aí começou a passar rapidamente assim, tudo que ele fez na última semana, aí ele traía a mulher, ele não ajudava o pessoal na rua, ele queria, sabe, era totalmente egoísta. E ele teve um ataque cardíaco, né? Ele teve aquela morte temporária lá. E aí o cara falou assim, você quer voltar? Você quer se transformar? Ele falou, eu não quero ficar nesse umbral aqui não, aqui é horrível. Aí ele voltou consciente dessa visão que ele teve e ele se transformou. O nome da radionovela é Mudança de Rumo. Aí ele começou a consertar todas as falhas que ele fez naquela última semana lá, ele realmente se transformou, teve uma mudança de rumo. E a gente vê que, né, porque nós somos espíritos, né, porque nós, é aquilo lá que tinha falado, né, o que adianta ir para a igreja, fazer tudo aquilo lá, se você não absorve, não pratica esse conhecimento, essa informação. A quem muito é dado, muito é cobrado também. Né? Então, a gente tem a capacidade de fazer o bem mais fácil, né? Mais fácil, né? Mas tem os instrumentos para fazer o bem. Sim, e eu acho que nesses tempos tão conturbados, né, que a gente tem visto aí na nossa sociedade, estou falando do Brasil, que é o que a gente mais vê, mas também tem a guerra lá da Ucrânia, então a gente nem imagina o que as pessoas estão passando lá, o que passa na África, enfim, vamos falar um pouquinho do que a gente vê. Existem conceitos tão errôneos, né, que a gente vê da forma como as pessoas falam do nome de Cristo e tudo mais. Mas e aí, a gente vai julgar essas pessoas? Não, é a visão que elas têm. E o que a gente pode fazer? É mostrar o contraponto, né? É mostrar realmente esse amor, essa caridade, a nossa ação, a nossa palavra que transmite a tranquilidade, paz, né? É isso que a gente vai mostrar realmente o Cristo que habita dentro da gente, né? Não adianta a gente ficar falando como outras pessoas estão falando, mas também a gente não deve julgá-las. Por quê? Porque elas têm um momento de entendimento diferente do nosso. Nós temos que aprender também com essas pessoas, nós não estamos superiores a elas, nós estamos já com outra visão e elas têm outra. Então, como que a gente lida com tudo isso? Então, só para a gente pensar, o que a gente pode fazer? Às vezes a gente acha que para ser espírita a gente tem que fazer grandes feitos, né? Tem que ser um missionário. A gente não precisa ser missionário, mas a gente cuidar da gente, cuidar das nossas famílias, das nossas relações, em todos os ambientes que a gente circula,
Isso já é um grande aprendizado, né, no nosso dia a dia. Acho que é isso que a gente tem que mostrar hoje, de não deixar a gente se inflamar, principalmente pelo ambiente que é externo. Então, como que a gente deixa tudo aquilo entrar dentro da gente, se aquilo não pertence a gente? E se cuidar mesmo. Eu acho que é o momento de todos nós nos cuidarmos nesse sentido, porque eu acho que tudo que a gente está passando, enquanto país, falando, é uma prova, e é uma grande prova, para todas as pessoas se mostrarem realmente quem elas são, né? Então, assim, e aí, a gente vai conviver com essas diferenças ou a gente vai julgar as diferenças, né? E vai categorizar. Ah, não, você pensa diferente de mim, então você não é mais meu amigo. A gente não é mais criancinha pequena, né? Criança pequena que fala isso, tô de mal. Não, agora eu tô de bem. Não, agora eu tô de mal, né? Então, vamos pensar em realmente ter esse pensamento mais elevado, que tudo que a gente está passando, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto país, é para o crescimento de todos, né? Então é isso que a gente tem que falar, o que eu tenho que aprender com toda essa história, né? O que eu posso contribuir para que essa história tenha um final feliz, né? Eu acho que é isso. Alguém tem algum comentário da aula de hoje? Fazer? E que o nosso jugo seja leve, né, Wagner? Que a gente não vá com a mão pesada em cima dos outros também. É facinho da gente fazer isso, né? Facinho, facinho. Então, será que essa não é a nossa má tendência que a gente tem que prestar atenção, né? Tudo bem da aula de hoje? A gente falou de algumas coisinhas não pesadas, mas para a gente ampliar o nosso entendimento a respeito do quando a gente visualiza, né, ou entra em contato, às vezes a gente até tem na nossa família, no nosso círculo de amizades, né, para que a gente entenda qual é o nosso papel diante disso tudo, né? Certo? Tudo bem, então? Semana que vem a gente vai ter o Retorno à Vida Espiritual parte 2, que aí não vai falar tanto dessas anomalias, vamos assim dizer, né? Mas é uma continuidade dessa aula, tá bom? Retorno à vida corporal, quer dizer, não à vida espiritual. Então, acho que a gente pode encerrar, se ninguém tem mais nada. Sim? Então, Wagner faz oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui presentes, online, virtualmente, mas com a mente sincronizada para o amor e para a oração, para o nosso país, para o nosso coração, para a nossa proteção, que não nos deixamos levar pela atição pelo ódio, pela revolta, por qualquer sentimento baixo, que prevaleça ocupando na nossa mente o amor e caridade, assim como nosso Mestre Jesus nos ensinou, que possamos ver e fazer esse jugo leve, mas Jesus nos mostrou também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, todos os males, que assim seja. Ó Jesus, graças a Deus. Muito obrigado. Bom, boa semana para vocês.